Não sei quem viu lá nos stories, né? Mas o tema de hoje que eu vou tratar de uma forma, algo mais prático hoje, né? Para tudo que tá acontecendo, que é uma demanda que eu tenho percebido muito e que eu acho que uma certa reflexão, né, sobre o que tá acontecendo ajuda a gente a passar por esse processo, né, adaptativo da quarentena, do novo, da pandemia, de uma forma um pouco mais saudável, né? E é o que a gente tem que lutar para realmente conseguir, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre acordos internos, né? Instrumentos internos, emocionais, que a gente pode estar desenvolvendo, que a gente pode estar atento, tá? Para que a gente possa passar por esse momento, né? Com certeza muitas coisas vão mudar a partir de tudo que está acontecendo e que a gente possa, então, desenvolver essa nova adaptação, encontrar coisas novas, lidar com o luto, né? Lidar com as perdas de uma forma mais saudável, né? Ou seja, mantendo um pouquinho da nossa saúde emocional, que é importantíssima nesse momento, né? Além da gente estar tendo todas as perdas práticas, todas as situações difíceis, de preocupação com a nossa família, né? De dificuldade, às vezes, de saudade de alguém que a gente não pode ver, de perda de emprego, questões financeiras, né? Então, além de todos esses desafios, se a gente ainda tem, né, perda da nossa saúde emocional, seja por uma ansiedade, por uma depressão, por uma autoperseguição, né, por brigas muito frequentes nas relações, isso tudo vai piorando muito, né? Então, assim, a gente já tem o fato de estar passando por uma situação difícil, agora é importante da gente encontrar dentro de nós um apoio, um suporte, né, de nós sermos, né, com nós mesmos, nosso maior apoio, nossa maior saída, tá? Então, desenvolvimento emocional, desenvolvimento pessoal é muito bem-vindo agora, tá bom? E eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? O que eu entendo como acordos internos e por que isso é um instrumento emocional pra gente nesse momento, tá bom? Então, antes eu queria ler uma frase, né? Começar com as nossas frases, que fala assim: você não precisa ter sucesso para ser feliz, mas precisa ser feliz para ter sucesso. Então, é importante porque muitas vezes o que é visto, né, como sucesso socialmente, né, que são coisas muito práticas, financeiras, etc., isso realmente não garante a felicidade, né, da pessoa. O que garante muito mais a felicidade, gente, é a nossa relação com a gente. É como a gente lida com a nossa vida, é como a gente, como a gente se percebe, como a gente percebe o mundo, né? Viver ou não as nossas potências. Então, assim, às vezes o sucesso financeiro, né, o sucesso de vínculos, etc., é uma consequência dessa relação com nós mesmos, né? Mas precisa ser feliz para ter sucesso, ou seja, é realmente esse encontro com a gente que vai ajudar a gente a ser feliz, né? Mesmo em circunstâncias adversas, a gente vai conseguir encontrar algum nível de felicidade. Lembrando que as emoções, elas coexistem. Então, o fato da gente se sentir feliz não quer dizer que a gente não pode se sentir triste, que a gente não pode sentir raiva, que a gente não pode sentir medo, né? Elas coexistem. Então, a gente não tem que ter só feliz, ou só triste, ou só com medo, ou só com raiva. Não, a nossa humanidade, ela é múltipla, né? Ela é múltipla. E saber lidar com essas emoções, como a tristeza, a raiva e o medo, é o que vai ajudar a gente ter mais tempo feliz na vida. Tá? Então é essa saúde emocional de saber lidar, né, de entender por que você está sentindo aquilo e escolher o melhor caminho para resolver aquela emoção é o que vai ajudar a gente a ter mais tempo para ser também feliz, tá? Então vamos lá. A gente tá vivendo um momento novo e quando a gente pensa em coisas práticas da vida, né, por exemplo, um aluguel, né, um emprego, tudo tá tendo que ser acordado, né? Nesse momento, todos nós estamos impactados da mesma forma, né? Então, assim, coisas que na vida acontecem individualmente na minha vida ou na vida de vocês e que fazem a gente buscar uma solução, é como se agora todo mundo tivesse que encontrar uma solução juntos. Então, os acordos é algo inerente dessa situação, né? Todo mundo vai sair perdendo um pouco, mas tá todo mundo buscando acordo. Então, é pai buscando acordo com a escola, né? É inquilino buscando acordo com os donos do apartamento, é o chefe buscando um acordo de trabalho home office, né? Com o parceiro do trabalho. Então, agora tudo é acordo. E aí eu acho importante entender que os acordos, gente, por que a gente entra muito nos acordos? Exatamente para que, de uma forma geral, todo mundo consiga nem ter uma perda total, né, mas ter uma perda parcial e que fique bom para todo mundo. Então vamos usar esse raciocínio do acordo para a gente lidar com a gente também.
Porque o fato é, a gente perdeu muito da nossa rotina, a gente perdeu muito do que a gente conhece, do que a gente, né, tá acostumado a como lidar, então ir pro trabalho, ir pra academia, né, encontrar pessoas, encontrar amigos, encontrar família. A gente perdeu muito dessa prática da vida. E aí a gente precisa encontrar um acordo, sabe por quê? Porque senão a gente começa a entrar nessa coisa da perda total. É como se o inquilino chegasse, né, pro dono do apartamento e falasse: eu não vou pagar nada. Eu não vou pagar nada pra você esse mês. É como se todo mundo de uma escola, todos os pais de uma escola falassem: não, eu vou tirar os meus filhos. E veja, as coisas iam começar a falir, as pessoas iam começar a falir. Que é o que? É o nada. Então, perdas são reais, a gente tá tendo algumas perdas, né? Da nossa individualidade, da nossa liberdade, do nosso sucesso em várias áreas da nossa vida. Então, a gente precisa desenvolver a habilidade de ter acordos internos. Acordos para lidar com isso. E aí, veja só, muitas vezes a gente pensa só nas coisas práticas, né? Mas a gente precisa entender que todas essas questões que estão acontecendo na nossa vida hoje mexem com o nosso emocional. E, gente, nosso emocional é parte inerente da nossa humanidade, né? A gente pensa que a gente vive só do racional. Não é. O nosso emocional impacta a nossa agilidade, o nosso foco, a nossa concentração, o nosso humor. Tudo isso é impactado pelo nosso emocional. Então, se o nosso emocional, né, não tá no melhor momento, porque a gente tá tendo que lidar com perdas, etc., gente, nada mais justo do que a gente compreender isso, né? Ou seja, a gente querer exigir que a gente tenha o mesmo foco, a mesma agilidade, a mesma habilidade, as mesmas saídas, ficar enrijecido num momento, numa circunstância totalmente nova, não é ter saúde emocional. É tá enrijecido, né? Tudo que é enrijecido, gente, é não saudável. Então, às vezes, a gente fica com tanto medo de mudar, de fazer coisas novas, de buscar novas saídas, de entrar em acordos, que a gente perde tudo. Que a gente fica muito rígido e perde tudo. Então, é muito importante a gente entender que o nosso emocional nos impacta e logo a gente vai precisar entrar em acordos. Ou seja, às vezes eu escuto muito assim: Adriana, não tô conseguindo concentrar. Tá bom, talvez antes você estava acostumado a se concentrar, sei lá, durante 5, 6 horas, né, ininterruptas, ou você só almoçava e passava as 8 horas, mas o seu emocional estava de uma outra forma naquele momento. Hoje você está tendo que lidar com outras coisas na sua vida, com uma outra rotina, que impacta o próprio medo, a própria doença, né, o próprio vírus, isso impacta a gente. Então a gente vai precisar ter essa empatia, esse olhar sensibilizado. Vamos colocar a gente como uma empresa, pra gente não falir, né, pra gente não entrar em depressão, ansiedade, que muitas pessoas estão tendo, a gente precisa encontrar acordos internos, que é, tá bom, se antes eu produzia tanto e agora eu não tô produzindo tanto, e eu entendo que é porque eu tô sobrecarregado com outras coisas, né? Então tem muito pai e mãe cuidando de filho dentro de casa, muita gente, né, cuidando às vezes de outros membros da família, né, que antes não cuidava, mas agora tá tendo que cuidar, fazer compras, né, buscar remédio, tudo isso porque essas pessoas têm que ficar mais cuidadas, né? São pessoas da área de risco, né? A própria questão de acúmulo de função, né? Então tem que trabalhar, cuidar da casa, cuidar. Tudo isso, gente, gera um peso e é um gasto de energia. O nosso emocional, ele também gasta energia. Além das coisas práticas que mudaram, o nosso emocional também gasta energia. Então, é natural que a gente não tenha a mesma atitude, né? Que nós não sejamos eficazes, ou concentrados, ou focados, ou do tanto que a gente era antes. A gente tem que entender que existe um impacto. E aí, a gente precisa de um acordo. Porque se a gente começa a entrar numa exigência de ser como a gente era antes, simplesmente rejeitando ou negando, né, o ambiente que nos roda, né, que nos rodeia nesse momento, a gente vai ficar impaciente, a gente vai ficar exigente, a gente vai entrar numa ansiedade, a gente vai entrar numa depressão, porque a gente só consegue olhar para a perda. Então, o acordo interno tem a ver exatamente com essa habilidade de, com empatia, compreender a situação, entender por que isso, o seu impacto, a sua vivência atual está sendo diferente da outra, para que você possa fazer um acordo. Então, tudo bem, eu não consigo mais me concentrar às 8 horas do dia, então tá, eu vou tentar então me concentrar 4 horas. Aí, o que eu tô precisando agora? Eu preciso conversar com um amigo para melhorar minha energia, eu preciso fazer um exercício físico, eu preciso fazer uma leitura. A gente vai precisar entrar em acordos internos agora. Perdas, né? Muita gente tá tendo que desmarcar coisas importantes, adiar, né, eventos importantes e etc. Precisa entrar em acordos, tá bom.
Então eu tô super frustrada com isso e não é pra gente negar a nossa frustração. Eu tô frustrada com isso me deixa chateado, né? E o que eu posso fazer por mim, né? Qual tipo de raciocínio, de saída, de pensamento resolutivo eu posso desenvolver pra lidar com essa perda? Para que não seja uma coisa 880, né? Para que eu possa, então, vivenciar ou continuar em algum nível, de alguma forma, isso e não ter uma perda total. Veja, esses acordos internos é para que a gente não fique... A vida não é tudo ou nada. Na verdade, parte poderosíssima da nossa humanidade e do nosso cérebro, e por isso que nós somos, né, seres tão evoluídos, é exatamente a gente ter essa flexibilidade, né? Ter essa... tem uma plasticidade, né? Que é exatamente essa forma adaptativa. Então, assim, num primeiro momento, gente, é pesado para todo mundo. Mas a gente precisa desenvolver internamente esses processos, né? De cuidar para não ficar muito exigente, para não ficar só pensando, né, no que perdeu e no começar a ver quais são os ganhos que você pode ter, quais as soluções que você pode ter, como que você pode organizar a sua vida de uma forma funcional, como que você pode agir com você com paciência, com empatia, para lidar de uma forma nova, ou seja, quais os acordos você precisa fazer com você. Se você quiser acumular tudo, fingir ignorar o que está acontecendo, né, e ter a mesma rotina, a mesma habilidade, vai falir, uma hora você vai, e por isso que muitas pessoas estão também ficando muito deprimidas, porque elas não conseguem ver valor em si, né, de outras formas. Então, assim, gente, o nosso valor é inerente a nós, né, a gente tem que ter amor por nós, a gente tem que nos qualificar, independente do quão útil a gente é num dia, independente do quantas coisas a gente consegue fazer num dia, independente... Não é isso que define o nosso valor. Nosso valor tá muito mais em como a gente se sente com a gente. Eu me sinto merecedor de ser cuidado, eu me sinto merecedor de atender as minhas necessidades, de ter paciência comigo. E aí entra um outro âmbito que é muito importante, né? Tem muita gente falando o que deve ser feito. E eu acho que assim, a gente tentar nos encaixar, né, no que é bom pro outro. Veja, a gente pode receber dicas, mas a gente tem que filtrar. Será que isso vale pra mim? Será que isso me ajuda, me atrapalha? Porque, veja, tem gente que tá numa quarentena, por exemplo, tá conseguindo produzir mais. Porque, por exemplo, sei lá, tinha uma dificuldade no trabalho. Tem muita gente que relata isso, né? Eu tinha uma dificuldade com as pessoas do trabalho, etc. O fato de eu estar em casa mais quietinha, etc., eu tô produzindo mais, né? E aí eu tô sendo mais produtivo, mas em compensação eu tô me sentindo mais carente, sem muito contato. Tem outras pessoas não, que nossa, em casa eu fico muito distraído, acaba que tem mais pessoas, ou eu mesmo, né, não consigo. Então, gente, não dá pra gente se encaixar na vida do outro. Nós somos indivíduos subjetivos, né? Individuais, que precisamos, e isso faz parte da inteligência emocional, é a gente buscar na gente as nossas soluções, experimentando, né, fazendo com esses acordos e com essas experiências, né, quais são as melhores saídas pra gente, como que pra gente, né, é uma boa saída, ou seja, poxa, se pra mim tá mais difícil me concentrar, então deixa eu fazer um acordo de ficar menos tempo, aí eu saio, dou um intervalinho, faço alguma outra coisa, ou assumo de que talvez eu vá ser menos produtivo no trabalho, mas vou ser mais produtivo em outra coisa, ou não, né? Eu vou descansar um pouco mais, cuidar um pouco mais de mim, né? E para outras pessoas, não, eu prefiro produzir mais. Então, gente, é uma coisa assim, interna, pessoal, né? Que a gente tem que experimentar, porque cada um de nós tem uma história de vida, né? Cada um de nós tem demandas e necessidades diferenciadas. E aí a gente precisa saber da nossa individualidade, entender da nossa individualidade para que a gente possa encontrar as nossas soluções. Isso, na verdade, é muito do que a gente chama de poder pessoal, né? A consciência, nosso autoconhecimento é muito do que ajuda a gente a encontrar esse poder pessoal, tá? Então, olha só, alguns aspectos importantes, né, desse processo que a gente tá vivendo é que assim, eu já fiz toda uma live, né, falando sobre o que são neuroses, eu vou explicar um pouquinho agora pra contextualizar isso que eu quero trazer, essa reflexão que eu quero trazer, mas veja, sempre quando a gente vai viver uma coisa nova, totalmente nova, que ainda não é conhecida, a gente não tem repertório ainda, a gente entra muito, vamos dizer assim, é como se fosse um estado de espírito, o estado de espírito do sobrevivente. Né? Então a gente entra muito nesse estado de espírito do sobrevivente quando a gente tá entrando numa coisa nova. Então, por exemplo, eu vou entrar num trabalho novo.
o meu nível de concentração vai aumentar 1000 vezes porque eu quero entender como aquilo funciona. E aí, com o tempo, aquilo vai ficando mais tranquilo. Ou eu vou, por exemplo, tive um filho, né? Muita gente relata isso. Tive um filho, nos primeiros dias eu não consegui nem dormir direito, né? Tava num nível de sobrevivência mesmo ali, de cuidar, de me adaptar, de entender, né? E da preocupação com o filho. Então, tá o tempo todo acordado desses níveis de sobrevivência. Então, veja. A questão é que quando a gente coloca uma situação como essa e várias outras situações que podem acontecer na nossa vida de uma forma individual, e a gente nova, e a gente entra nesse nível de sobrevivência, a gente pode desenvolver coisas boas, mas a gente pode voltar vamos dizer assim, a vícios, né? Que são as neuroses, que é a nossa zona de conforto. Porque, gente, o que é zona de conforto? Zona de conforto não é aquilo que é mais saudável. Zona de conforto é o conhecido. Então, por exemplo, eu posso ter aprendido e me desenvolvido entendendo que, por exemplo, a única forma de eu crescer na vida é sofrendo. Então, por exemplo, uma criança que foi muito violentada, apanhava muito, mas eu via que pelo menos ela aprendeu. Tá vendo, meu filho? Assim você pelo menos aprendeu. E ela construiu essa ideia, né, de que as coisas, ela só teria solução na vida, né, sofrendo muito ou até sofrendo violências, etc. Ou seja, isso se torna uma neurose. Então, que quer dizer o quê? Que a zona de conforto dela é sofrer, parece estranho falar isso, né? Mas a zona de conforto dela, a forma que ela conseguiu se adaptar a partir do ambiente, das experiências que ela teve, foi sofrendo, foi vivendo coisas muito duras, né? E aí o que acontece? Quando a gente volta para essa zona de conforto, quando uma coisa muito nova acontece e a gente volta para essa zona de conforto, a gente volta para esse nível de sobrevivência, começa um alerta dentro da gente, né? E esse alerta faz a gente começar a fantasiar aquela zona de conforto, aquele ambiente que a gente está acostumado a viver. Então, assim, muitas pessoas estão muito ansiosas, não só pelo que está acontecendo aqui agora, né? Mas também por não conseguirem se adaptar ao que está acontecendo aqui agora, exatamente por ter dificuldade de flexibilizar, de se conhecer, né? De não ficar tão exigente consigo. E também por causa das neuroses. As neuroses é um momento onde as neuroses ficam muito ativas, né? É um momento de novidade. A gente quer encontrar uma solução a partir do que a gente já conhece. Só que o problema, né, gente, é que a neurose muitas vezes fala sobre mensagens destrutivas, disfuncionais. Como, por exemplo, tá vendo? A vida é muito sofrida, então aí eu fico muito concentrada no sofrimento, né? Nesse exemplo que eu dei. Muito concentrada nesse sofrimento. Uma pessoa que tem a neurose, por exemplo, de eu não dou conta, né? Tem muitas pessoas que têm essa neurose de eu não sou capaz, eu não dou conta. Aí, no momento em que se instaura um desafio, eu não vou dar conta. Nossa, eu não sou capaz. Então, tô sem saída. E aí a pessoa começa a adoecer, né? Por causa dessa zona de conforto, onde ela aprendeu a se ver sem capacidade, né? A pessoa, por exemplo, sofreu algum tipo de abandono. Aí o fato dela não estar tão presente na vida das pessoas que ela ama, etc., ela tem uma neurose de abandono. Ela acha sempre que as pessoas vão abandonar ela. Aí numa situação como essa, onde ela precisa ficar um pouco mais distante, ela começa a ficar ansiosa, com medo das pessoas abandonarem ela, etc. Então, assim, existem várias possibilidades de neurose que podem, nesse momento, né, se instaurar. E é muito importante a gente ter essa reflexão, né? O que esse meu pensamento, né? O que essa minha ansiedade representa agora? Representa uma coisa que realmente está acontecendo agora, e por isso a importância do autoconhecimento, né, gente? Representa realmente uma coisa que está acontecendo agora, ou representa, na verdade, uma vivência anterior. Eu gosto de chamar assim, é como se as neuroses fossem preconceitos. Toda vez que existe uma coisa que se coloca na minha vida, eu tenho um preconceito do que vai acontecer. Eu já tô definindo antecipadamente o que vai acontecer. Ou eu não vou dar conta, ou alguém vai me abandonar, ou as piores desgraças da vida vão acontecer comigo, ou entende? E aí como se fosse um preconceito da vida. Um preconceito de você, né? E um preconceito da vida. É isso que a neurose é, que é aquilo que eu falei lá no início da live. É a rigidez. Então, tudo que é rígido, tudo que eu, vamos dizer assim, antes já faço uma previsão rígida e endurecida, é a neurose, né? É adoecido, né? Fala sobre eu não ter movimento na vida. E assim, gente, essas coisas realmente podem ter acontecido, né, na sua vida. Mas hoje você é um adulto, hoje você pode ter relações legais, hoje você pode se desenvolver, hoje você pode cuidar de você, hoje você pode enxergar o seu valor e buscar pessoas que enxerguem o seu valor, né? Hoje você pode experimentar a sua potência, a sua capacidade. Mas hoje depende de uma relação única e exclusiva de você com você mesmo. Não depende mais de pai, mãe,
sociedade, depende também de você, de como é que você vai estar na vida com você mesmo, entende? E aí por isso a importância, né? Por isso que eu decidi trazer esse tema mais prático, né? Porque as pessoas, toda live que eu faço, as pessoas ficam, Dri, eu tô muito ansioso, eu não tô conseguindo lidar com isso, eu não tô, ou então alguém da minha família tá depressivo, tá ansioso, etc. É claro, né, gente, que nada vai substituir a terapia e o autoconhecimento, mas a gente precisa buscar flexibilidade, plasticidade, tanto acordos internos quanto acordos externos. Quer dizer o quê? Tanto acordos internos, que é a nossa mente, né, de trabalhar os nossos pensamentos. Então, assim, você tá com o pensamento muito rígido sobre alguma coisa, você tá muito focado só no destrutivo, só no negativo, você tá extremamente autoexigente com você, né? Fique atento, porque isso provavelmente fala sobre essa falta de acordo, sobre essa falta de flexibilidade, sobre essa falta de plasticidade, de adaptação de forma construtiva à situação. Então, lembra sempre lá da historinha da empresa que eu trouxe. Se a gente não entra em acordo, as pessoas vão falir. E é assim com a gente. Se a gente não encontra formas de se desenvolver diante de uma crise, de construir algo diante de uma crise, e de novo, isso não é negar as perdas, e sim desenvolver novas coisas a partir dessas perdas, desenvolver um novo contato com a gente, desenvolver novos raciocínios, desenvolver acordos da nossa produtividade, da nossa capacidade, da nossa novas possibilidades, a gente também fale. E aí entra realmente o medo, que é uma coisa que pode ser construtiva no sentido de autoproteção, né? Se torna ansiedade, se torna paralisação. Então tem pessoas que ficam com tanto medo que ficam paralisadas, né? O cuidado que poderia ser da gente estar lavando a mão, da gente estar se protegendo, da gente estar distante, pode se tornar um compulsor, uma compulsão, né? Exatamente pela rigidez, pra gente ter essa ideia de tudo ou nada, tá? Então esse é o momento pra gente se reinventar. Pode ser, né, gente? Algumas coisas vão ser apenas acordos mesmo, né? Algumas coisas vão ser só do tipo amenizar a perda, né? Então, assim, algumas coisas vão ser só acordos mesmo. A gente não vai conseguir ter exatamente como a gente queria, né? Mas a gente vai conseguir não abrir mão totalmente disso. A gente pode encontrar uma forma, uma solução no nosso pensamento, no nosso movimento, pra dar uma flexibilizada naquilo. E vão ter, possivelmente, o fato da gente experimentar de uma forma nova, pode haver ganhos também. Sim, pode haver ganhos também. Pode ter ganhos também no sentido da gente experimentar coisas que a gente não experimentaria antes, né? Voltando para essa comparação com a empresa, que eu acho que é uma comparação prática legal, muitas empresas estão descobrindo agora processos, né? Saídas, home office, etc., que podem ser soluções para o futuro, assim como a gente pode. Depende da nossa relação com a gente, depende da nossa empatia com a gente, da nossa leveza com a gente, da gente topar fazer acordos, né? Então, tá percebendo que tem alguma coisa na sua vida que tá muito disfuncional, que tá te gerando muita ansiedade, que tá sendo uma perda muito grande, uma frustração muito grande, veja que tipo de acordo você pode fazer com você mesmo, né? No sentido de, nossa, isso daqui não tem o que fazer, é uma perda mesmo e não tem o que fazer em relação a isso, tá bom. Então, o que você pode se dar? Já que você teve aquela perda, o que você pode se dar? E eu não tô falando só de coisa material, gente, tô falando de coisas práticas, né? Então, por exemplo, eu perdi um curso que tava acontecendo que eu tava gostando muito e agora, então será que você não posso ler um livro sobre isso, sobre esse assunto? Será que eu não posso buscar vídeo? Será que eu não posso ligar para esses meus amigos do curso e debater um pouco sobre isso? Veja, isso é solução criativa, não vai te dar aquele contato que era como curso, mas não é nem 8 nem 80, não é uma perda total. Entende? E você pode encontrar nessas novas estratégias coisas maravilhosas, coisas boas, né? Você pode encontrar novas soluções, novas práticas para sua vida, tá? Gente, tava paralisada aqui, eu não tava vendo nenhum comentário de vocês, agora que eu tô vendo. Mas no final eu dou uma subidinha pra ler, tá bom? Então, percebam como é importante a gente ter essa flexibilização, esse autoconhecimento. Agora é um momento pra gente ter paciência com a gente, pra gente criar. E aí, quando eu falo criar, não no sentido de produtivo, mas criar de uma forma mais amorosa pra gente uma rotina, né? Uma saída, entende? Senão, de fato, a gente vai ficar adoecido. E assim, o mundo vai mudar, né, gente? Já mudou, o mundo já mudou. Né, é isso, né, assim, grandes situações que impactam o mundo de uma forma geral, né, como já foram guerras e outras coisas, tem um impacto de mudança na vida e mudar é bom,
né? Assim, tem perdas nesse processo? Tem, mas você também pode desenvolver ganhos e diante dessas perdas a gente também pode encontrar meios termos, novas possibilidades. Tá bom? Então, não é pra romantizar. Eu não tô falando essas coisas, gente, pra gente romantizar. Do tipo, então que bom que isso tá acontecendo. Claro que não, né? Não é isso. É óbvio que é péssimo tudo que tá acontecendo, né? Então, é péssimo a gente não ter nossa liberdade. É péssimo terem pessoas morrendo. É péssimo a gente ter medo de alguém próximo da gente morrer, né? Tudo isso é péssimo. Não é romantizar isso. Mas é verdadeiramente encontrar consigo mesmo, nesse encontro consigo mesmo, encontrar suas soluções internas, criar, desenvolver, né, flexibilizar, ter empatia, ter paciência. Esse é tudo que tá pedindo agora, nesse momento, tá? E aí realmente a gente pode ou diminuir os danos ou encontrar, né, novas propostas, propostas para a vida e novas soluções que podem ser incríveis. Uma cliente minha me mandou um perfil de eu não vou lembrar agora o nome dele, mas ele trabalha com meditação. E aí ele já tinha bastante gente lá no Instagram dele e tal, mas ele falou assim, aí essa é minha cliente que me falou, né, eu tô seguindo ele, mas no dia que ele falou eu não tava presente na live dele, e ele falou assim, que o medo que ele sentia incentivou ele a começar a fazer as lives de meditação, né, que aí ele tá fazendo agora de manhã e de tarde. E aí depois ele relatou o quanto isso está sendo incrível para ele, porque ele tá entrando numa conexão com as pessoas, né? Porque ele tá conseguindo lançar aquilo que ele acredita e que ele vê para as pessoas, né? Então ele conseguiu usufruir de alguma coisa, né? A partir do medo dele, a partir desse sentimento que ele teve, né? Ele, em vez dele ficar super amedrontado e isso simplesmente paralisar ele, ou simplesmente fazer ele entrar num circuito de pensamentos negativos, destrutivos, etc., ele falou, o que eu posso fazer com isso? E aí ele encontrou uma coisa incrível pra fazer, né? Eu penso nisso também, porque assim, fazer uma live, por exemplo, é uma coisa muito expositiva, né? Então, a gente, por causa do medo, a gente fica ainda resistindo, né? E aí, quando tudo isso aconteceu, eu falei, cara, eu acho que mais do que nunca é o momento pra eu começar essas lives. E aí eu construí algo disso. Isso substitui as minhas perdas? Não, mas com certeza me dá um sentimento de ganho, né? Pois é, Mel, que eu não sei o perfil. Depois eu vou olhar e vou postar lá no meu Instagram pra vocês, tá? Mas isso com certeza me trouxe um ganho também, né? Poder estar construindo alguma coisa disso, que é falar sobre o que eu acredito, falar sobre uma coisa que eu na minha profissão, né, no contato com as pessoas, me transforma. Então, que legal eu poder estar compartilhando com isso. Não substitui, mas é uma coisa que é um ganho, não deixa de ser um ganho. Então, não, de novo, né, gente, essas vivências, nós somos seres múltiplos e uma perda não quer dizer que pode impedir um ganho e vice-versa, né? Tá feliz não quer dizer que a gente não possa estar triste, né? Em momentos diferentes do dia. Em um dia só a gente pode experimentar um pouquinho das emoções. A questão é realmente a gente buscar viver de forma saudável, tá? Então, essa dica da rigidez é uma dica muito importante. Se você tá muito rígido com o pensamento, com uma atitude, e mesmo isso não dando certo, você tá se cobrando, você tá... Atenção, qual o acordo que você pode fazer e qual outro movimento, né? Busque um outro movimento ou busque uma compensação que pode te ajudar a lidar também com essa perda, tá bom? E com essa dificuldade. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu anotei, porque eu faço sempre um relatóriozinho aqui do que eu quero falar. Então tá. O que mais que eu queria falar? Tá, esse aspecto, né, sobre a questão emocional, então nós estamos impactados emocionalmente, isso vai gerar uma atitude diferente na vida. Empatia por isso, tá, gente? Empatia. Senão você fica... é quase que uma desconexão. É quase como se a gente não conseguisse entrar em contato com nós mesmos, né? É como se a gente não tivesse um reconhecimento. É muito forte isso, né? Tem algumas reflexões e algumas vivências, né? De pessoas que são mais conectadas consigo. Então, quando a gente escuta e vê algumas histórias, por exemplo, de índios, né, que vivem uma coisa bem conectada ainda, que tem muito essa coisa do vínculo e etc. Eles relatam sensações, até corporais, que a gente, na loucura do nosso dia a dia, não sente,
né? Que a gente não conecta mais. Então existe uma desconexão, e a desconexão da gente muitas vezes é muito do que adoece a gente. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, eu passo o dia inteiro sem ir no banheiro, ou o dia todo sem comer. Então, assim, se a gente pensa em termos fisiológicos como esse, né? Quer ir no banheiro, quer sentir fome, a pessoa não vai. Imagina em termos emocionais. Imagina você conseguir conectar de que você, nossa, essa situação tá me deixando triste, ou eu tô com medo, ou eu tô com raiva de tal coisa, né? Ou eu tô sensibilizado, tô um pouco mais sensível hoje, ou eu tô, sei lá, carente, precisando de afeto. Imagina essas coisas que são mais. Ai, obrigada, Sandra, por responder. Eu li e esqueci de responder. Imagina então essas coisas que são mais subjetivas, que precisam de um contato muito mais. Porque assim, vontade de ir no banheiro, gente, a bexiga te diz, né? A bexiga vai lá e te aperta. A fome, o estômago te fala, tô com fome. E aí, e o emocional? Aí o que acontece? Muitas vezes a gente não se conecta com essas necessidades, com essas demandas internas, a gente mantém um padrão que continua nos ferindo, que continua nos adoecendo, e aí a gente só consegue ter consciência e percepção quando já tá uma coisa muito grave. Então não é incomum as pessoas buscarem terapia, por exemplo, quando elas estão numa situação muito grave já, né? Quando elas já estão não conseguindo sair de casa, né? Ou porque estão com um toque muito grave, ou porque estão muito depressivas, ou porque estão tendo muito ataque de pânico. Mas isso foi um processo, não foi uma coisa que você acordou um dia e pá, aconteceu. Então essa desconexão, né, com nós mesmos, né, que é um pouco do que eu tô trazendo hoje como possibilidade, que é exatamente a gente buscar esses acordos internos, etc., é muito do que atrapalha a gente a se reprogramar, construir saúde emocional. Saúde emocional não é perfeição. Saúde emocional não é ter uma vida perfeita, não é você ter sentimentos ditos perfeitos. Saúde emocional é exatamente construção, é exatamente evolução, é a gente encontrar saídas, é a gente estar conectado com a gente, é a gente ter um olhar, né, de autoestima com a gente, que quer dizer o quê? Autoestima não é só me sentir fodão. Fodão, sou muito bom, fodão, etc, eu dou conta de tudo. Não, autoestima é a gente ter sensibilidade a nós, empatia por nós, amorosidade por nós, da gente detectar, isso daqui tá difícil pra mim, eu preciso de ajuda, ou eu tô sentindo tal coisa, será que eu vou lá buscar uma pessoa pra conversar comigo? É a gente ter empatia, né? Autoestima é a gente se sentir merecedor de expressar o que a gente tá sentindo, de buscar o que a gente tá precisando, né? E não da gente ser essa pessoa socialmente dita perfeita, né, gente? Que é bem perigoso isso, né? É bem perigoso isso. Então, vamos estar atentos, desenvolver mais esses acordos, essas flexibilidades, tá atento à rigidez, tá atento a como você tá reagindo agora a essa situação. Acolha isso e busque suas saídas e conecte com você. Daqui a pouco eu vou estar respondendo, tá, gente? Deixa eu só terminar então aqui. Aí eu queria passar pra vocês uma última frase, vai ter exercício hoje também, tá? E antes do exercício eu queria passar um pouquinho essa frase, essa reflexão, que fala assim: nossas cicatrizes são muitas vezes a abertura para as melhores e mais belas partes. David Richo. Então, assim, eu pensei um pouquinho se eu ia trazer ou não, né, essa frase, no sentido de exatamente esse medo, assim, de romantizar, que é uma coisa que as pessoas já fazem muito, que eu acho muito com o processo de negação, assim, sabe? Do tipo, tenha gratidão a tudo. Uma amiga minha, né, que ela é nutricionista, ela mandou uma mensagem ontem falando assim: Dri, eu acabei de assistir uma live onde a pessoa falava que a gente tinha que ter gratidão por tudo. Aí alguém perguntou assim, tá, mas e se eu tive, por exemplo, um pai violento? Eu tenho que ter gratidão a ele? E aí a pessoa falou, sim, porque ele te deu a vida. Eu acho que existe uma diferença bem grande entre essas coisas. E eu acho que é perigoso a gente romantizar as coisas, porque afinal é o nosso sentimento e o nosso incômodo que faz a gente ter movimentos saudáveis, que faz a gente buscar pelo que a gente precisa. Eu entendo que essa romantização é uma forma até de negação, o que deixa a gente ainda mais sem saída, né? Deixa a gente sem conseguir de fato buscar e alcançar aquilo que a gente tá precisando. Então a dor, a frustração, a tristeza, tudo isso faz parte da vida. E eu acho que saúde emocional tá em a gente aprender a lidar com eles. Entender que tristeza não é depressão, entender que medo não é pânico, né? Entender que
raiva não é violência, é a gente buscar as melhores formas de entender que isso nos faz crescer, nos faz desenvolver. Essas emoções também nos desenvolvem, né? Então, eu fiquei pensando se eu ia trazer essa frase ou não. Mas aí eu só trouxe porque ele fala assim, né? Às vezes porque na verdade, sim, uma crise ela pode produzir coisas boas, mas isso vai depender muito de como eu lido com isso, porque uma crise, uma situação ruim pode desenvolver muita coisa ruim, muita. E aí quando a gente fala no aspecto de uma criança, né, que foi o caso lá do exemplo da live que essa minha amiga trouxe, que no caso é uma criança apanhando, ela não tem habilidade, né? Ela não tem repertório, ela não tem maturidade para desenvolver algo de bom de uma situação como essa. E é isso, né? Então, assim, provavelmente essa pessoa que apanhou muito durante a infância vai sofrer muito com esse trauma durante a vida e não tem como romantizar isso. Mas nós, enquanto adultos, né, podemos, sim, diante de uma situação desafiadora, de uma situação que até tem perdas. Então, por exemplo, eu tenho um vídeo lá no meu canal, né, que fala sobre crises como possibilidades de novos caminhos, uma coisa assim. Que aí eu dou um exemplo, por exemplo, de um divórcio, né, que é uma situação muito ruim, muito pesada, muito difícil, né, porque afinal existe uma grande frustração nisso. Ninguém casa pensando em separar, né? As pessoas casam realmente buscando uma relação saudável, né, olhando para aquilo como uma possibilidade de sua felicidade, etc. E coisas no caminho vão acontecendo que podem, em algum momento, tirar a possibilidade dessa busca e fazer as pessoas, então, se separarem. Mas muitas vezes numa separação tem a perda, né? Mas pode ter também outros ganhos, né? Às vezes se a pessoa vive uma relação muito codependente, ela pode se encontrar mais, né? Ela pode sair, se ressignificar enquanto indivíduo, porque acaba que às vezes numa relação ruim e destrutiva as pessoas ficam muito codependentes, ficam muito jogando o seu valor para o outro, ou sua responsabilidade para o outro. Então, se eu reencontro o meu valor, se eu reencontro a minha responsabilidade sobre a minha vida e o meu poder pessoal, isso é um ganho. Então é isso, tá, gente? Não quero que essa live fique parecendo como uma, sei lá, né, como uma romantização do que tá acontecendo, porque isso não é real. Nossos sentimentos, né, e nossas frustrações são reais. É a questão mesmo da gente aprender e desenvolver formas de estar lidando com essas frustrações, tá bom? Então, dever de casa. Vamos lá. O dever de casa hoje é simples, tá? Quem tiver com papel e caneta, quem não tiver, eu vou estar lançando lá lá no YouTube. Gente, quem não tem meu YouTube, vai lá, me ajuda, porque eu sinto que assim, aqui no Instagram tá muito mais fácil de crescer do que lá no YouTube. É um canal, é uma rede social um pouco mais difícil de crescimento. Então eu sempre posto, e alguns vídeos que eu só posto lá. Inclusive uma pessoa veio falar comigo assim, Dri, eu tô vendo seu vídeo e na hora que chega a melhor parte do vídeo acaba. O que tá acontecendo? E aí eu sempre escrevo, né? Vejo o vídeo completo no YouTube, mas às vezes as pessoas podem estar distraídas e não veem, né? Então tem muitos vídeos que eu só posto lá, às vezes por causa do tamanho. Aqui no Instagram, por exemplo, o máximo de um vídeo é 10 minutos, mesmo em IGTV. E lá eu consigo postar mais. Então vão lá, tá? O link tá aqui na bio do meu Instagram. E eu tô postando as lives lá, tá bom? Porque tem muitas pessoas que não estão conseguindo ver e aí vem depois, ou querem mandar pra alguém, lembrou de alguém, etc. Pode mandar também, tá bom? Então, dever de casa. Eu vou pedir pra vocês listarem quais são as principais perdas que você sente nesse momento pra você, individualmente. Quais são as minhas principais perdas? Então, isso tá me fazendo muita falta, ou eu tô menos concentrado, tô menos ágil, pode ser perdas internas, pessoais, ou pode ser perdas externas. Quais são as principais perdas? E aí do lado eu quero que vocês escrevam qual o acordo que eu vou fazer então. O que eu posso fazer enquanto um acordo? Para que isso não seja uma perda total, ou seja, para que eu consiga de alguma forma encontrar saídas ou soluções para que isso aconteça, não daquela velha forma, mas de uma nova forma. Ou se não tem nenhuma forma, o que eu posso fazer por mim agora? Qual é o acordo que eu posso me dar, desenvolver pra mim, pra que eu me sinta melhor comigo? Né? Sei lá, vou cuidar mais de mim, vou cuidar mais da minha saúde, vou cuidar mais das minhas relações. Isso pode ser um bom acordo, tá bom? Esse é o exercício, entendido? Vamos lá, gente, deixa eu responder um pouquinho de vocês. Pois é, Sabrina, isso é uma questão, né? Por exemplo, o toque é uma falta real, né? E aí, veja o que você... Isso, nada pode substituir o toque, né?
de outra pessoa, mas veja o que você pode estar fazendo enquanto vínculo, enquanto troca, até um pouco da profundidade. Então, assim, de você às vezes se abrir mais para uma pessoa e essa pessoa te dá um pouquinho mais de nutrição e etc. Isso pode já, né, te nutrir um pouquinho, né? Porque essa é uma perda real, por exemplo, né? O abraço e o toque físico é uma perda real. Deixa eu ver aqui o Fábio. Autoestima é não aceitar migalhas afetivas, se contentar com alguém que no fundo goste de você, não goste, né, de você, mas saber que merece alguém que lhe queira. Calma aí. No raso, na beira, nada de lá no fundo. Sim, a autoestima nos vínculos, né? Inclusive tem alguns vídeos, inclusive na terça-feira, né? Eu fiz um vídeo falando um pouco sobre os vínculos. Aí fala sobre como a nossa autoestima, né? Vamos dizer assim, determina as nossas relações. Então, realmente, se eu tenho uma autoimagem negativa de mim, eu vou ter uma tendência a buscar relações também que são negativas pra mim, porque de alguma forma isso tá ok, né, dentro do que eu percebo, né? Se eu não sou ok, aquela pessoa não me tratar de forma boa, saudável, respeitosa, etc, né? Então a autoestima, assim, reflete totalmente nas nossas relações. Que bom que você gostou, José, fico muito feliz, viu? Ter saúde emocional é se permitir sentir a emoção que vier? Claro, claro. É sentir a emoção que tá vindo. E aí você conseguir perceber primeiro por que eu tô sentindo isso, né? Expressar, não ter medo de expressar, né? Encontrar a forma saudável, ok, de expressar. Então, por exemplo, tô sentindo raiva. Se a gente acha que sentir a expressão da raiva é violência, a gente precisa ressignificar. Porque essa é uma forma destrutiva, disfuncional que a gente aprendeu a expressar a nossa raiva. A nossa raiva ela pode ser colocada como limite, como conversa. Nós, enquanto adultos, temos que ter maturidade para falar sobre o que a gente não gosta, mas de uma forma que respeite o limite do outro, né? Sem ser violento, abusivo, enfim. Então, isso faz parte da nossa maturidade. Tá com tristeza, a gente chora. Chora. É bom chorar, alivia. Você confere de que alguma coisa realmente ruim está acontecendo na sua vida. E isso com certeza te ajuda a fechar essa emoção para você encontrar uma solução para isso. Tá? Então, sim, saúde emocional não é a gente negar as nossas emoções, é a gente acolher as nossas emoções. Como saber se devo buscar terapia? Então, Rafael, eu sou meio suspeita para responder isso, né? Confesso. Porque assim, eu vejo que o processo terapêutico, ele é um processo de reencontro, né? Então eu não acho que exista algo que deve acontecer para que você busque. Deve acontecer de você ter essa curiosidade, essa vontade, né? De se conhecer melhor, de entender a você, de entender a sua história. Eu fiz um vídeo, né, gente, há pouco tempo, falando um pouquinho que terapia não é só sobrevivência, né? Muitas vezes a gente vai pra terapia, assim, só pra apagar fogo, só pra apagar incêndio. Tá acontecendo uma coisa horrível, aí a gente vai lá pra apagar incêndio. Aí a gente se sente um pouquinho melhor, a gente sai da terapia. Não, terapia, gente, não é só sair do buraco, vamos pensar aqui, um buraco, né? E aqui tá a superfície. Então, terapia não é só sair do buraco e vir pra superfície, né? Terapia é a gente encontrar e desenvolver a nossa potência e para além do básico, nós somos seres muito potentes, nós temos muitas capacidades e potências que ficam não aproveitadas, que ficam não desenvolvidas por causa dos nossos problemas, por causa das nossas neuroses, que é natural, todo mundo tem, né? Por causa dessas disfuncionalidades que às vezes a gente não consegue resolver sozinho, tá? Então eu não acho que precisa algo grave acontecer pra gente buscar terapia. Eu acho que terapia é um autoinvestimento, né? Eu costumo falar assim, que a terapia é um presente pessoal, né? E se a gente tivesse essa maturidade de que inteligência emocional é uma coisa, gente, prática, a gente precisa aprender, que nem a gente aprende a andar, que nem a forma da gente raciocinar, a forma da gente perceber a vida, a forma da gente se perceber de forma saudável é um exercício, a gente precisa aprender isso, né? Então, a gente entende que terapia é a gente exatamente exercitar isso na nossa vida, né? Desenvolver essa inteligência. Obrigada, Sandro, por falar. Ai, Joselita, que bom que você tá gostando. Que bom, Rafael, que você tá gostando. Acho que é isso. Dicas de como se autoconhecer. Então, busque livros, né, gente? Livros, lives como essa, vídeos,
né? E terapia, assim, que aí é talvez a parte mais profunda, porque eu aqui nas lives, eu nos vídeos, livros, eles vão estar falando muitas coisas que a gente vai se encontrar, vai, mas muito dos nossos processos são inconscientes, então a gente às vezes sozinho, por ser às vezes uma coisa muito desafiadora, uma coisa que me gera um pouquinho de medo, né, que eu preciso desenvolver primeiro outras ferramentas para entrar em contato, às vezes a gente não consegue fazer sozinho, tá? E por isso que existe essa profissão, para realmente ajudar, apoiar, acolher, incentivar, né, esses outros essa profundidade. Já tive muita ansiedade. E você tá melhor agora, Márcia? Você teve muita ansiedade agora com a pandemia ou foi durante a vida? Quem dera tivermos a capacidade de controlar o nosso emocional. Não, saúde emocional não é controle, né, João? É exatamente isso que eu entendi que você estava dizendo assim, né? Não é controle, né? Porque nós somos seres interativos, de que nos impactamos, etc. É a gente encontrar, né, a partir da nossa autoestima, as melhores saídas para essas emoções. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da live, tá? Tô muito feliz. Pra mim tem sido uma coisa muito boa também, essa troca. Eu sempre saio daqui muito energizada. Terça-feira eu até demorei pra dormir. Estou energizada que eu tava. E isso mostra que é uma coisa que me faz bem e que eu tô recebendo também de vocês. Esse carinho, essa energia, tá bom? Que bom que a gente tá aqui nessa troca. Então, amanhã eu já devo estar... postando lá no YouTube, tá bom? Façam um exercício. Eu tenho lançado aqui no Instagram também, gente, não sei se vocês estão vendo, mas eu tenho lançado aqui no Instagram também alguns exercícios bem legais, tá bom? E a gente se vê terça-feira, 19h30. Mas quem quiser tirar alguma dúvida, pode mandar aqui no direct, que eu sempre respondo quando dá. Pode mandar aqui nas minhas postagens também as dúvidas, tá bom? Que a gente vai se falando por aqui. Oi, tia! Tá bom? Um beijo pra todo mundo, gente!